Sejam muito bem-vindos, é uma satisfação imensa tê-los aqui hoje conosco. Hoje vamos estar falando aí de um tema muito relevante aí para todos, que é sobre inteligência emocional. Então, o que que é, né, essa inteligência emocional? O que que a gente pode estar fazendo aí para a gente estar mais atento, pensando mais aí nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, como que a gente reage aí no dia a dia, né? E isso daí muitas vezes acaba afetando, né, nossa vida pessoal, nossa vida profissional. E então é fundamental aí a gente tá trabalhando, né, esse conceito todo aí para a gente primeiro entender, né, o que que é e depois a gente poder também aplicar, né, no nosso dia a dia aí. E é um tema aí que a gente precisa de uma evolução constante, né? Não é algo que você aprende e já sai fazendo e amanhã tá tudo ótimo, né? É uma evolução contínua ali e a gente precisa estar sempre melhorando, tá? Então, essa que é a proposta aí que a gente está querendo levar. E por que isso daí é importante, né, para a gente, né? É, Hoje as empresas aí, a gente está com um índice muito alto aí de os profissionais, eles são contratados pelo perfil técnico e acabam sendo demitidos pelo comportamento, tá? Então, isso daí é um indicador forte. Então, 90% aí dos profissionais, eles são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamental. E, deixa eu só ver uma vez. Isso daí foi um levantamento da Page Personnel, consultoria global de recrutamento para cargos de nível técnico, suporte de gestão, onde eles levantaram essas informações, tá? E fora isso, por que que é importante a gente trazer esse tema, né, para a gente estar conversando? O Brasil, ele é o primeiro colocado aí, pessoal, não sei se vocês sabem, mas é o país mais ansioso do mundo. O Brasil, ele foi, segundo a OMS, aí, 10% da população brasileira está ansiosa, tá? Fora a ansiedade, nós somos o segundo país com maior índice de burnout do mundo, tá? Então, esse esgotamento aí, né, que burnout quer dizer esgotamento, inclusive foi recentemente aí classificado como uma doença, né? Então, isso daí também está trazendo algumas situações aí difíceis para as organizações também. Então, ou seja, muita pressão, a forma de trabalhar internamente, muita cobrança, do jeito que os líderes, né, acabam muitas vezes tracionando ali para o negócio acontecer, toda essa pressão acaba gerando esses casos de burnout, tá? Então, o Brasil é o segundo maior índice aí de burnout do mundo, tá? E um outro indicador que também é muito alto, que é muito relevante aí, o Brasil está na quinta posição em depressão, tá? Então, nós somos o primeiro em ansiedade, o segundo em burnout, o quinto em depressão e o oitavo em suicídios, tá? Então, ou seja, é algo realmente aí relevante, né? E a gente precisa de uma atenção especial aí nesse tema, porque tá afetando toda a população, né? Então, não só dentro das organizações, né? Mas as organizações acabam sendo um reflexo aí, né? Do contexto geral, né? Então, ou seja, existe tanto o trabalho estressante que acaba levando isso para dentro de casa e muitas vezes tem alguns desafios dentro de casa que acaba indo para dentro das empresas, tá? Então, essa que é a ideia aí, essa que é a proposta aí do que nós vamos estar falando hoje aí e desenvolvendo um pouquinho mais aí sobre o tema, tá? Então, é isso aí. Então, para a gente começar aí, falando um pouquinho, é importante o quê? A inteligência emocional, na verdade, para a gente começar a falar desse assunto, é importante a gente entender que é a forma como o indivíduo ele sente, o que tem a ver a inteligência emocional? A gente vai falar aqui bastante sobre as emoções e os sentimentos, tá? Porque é isso que a gente vai precisar entender para a gente poder saber como atuar, tá? Então, conhecer as suas emoções, entender como elas geram seus sentimentos e os comportamentos, consequentemente, é um dos principais caminhos aí para a gente ter esse autoconhecimento, né? E daí, por isso que é importante, aí a gente vai entrar um pouco mais no detalhe aí, para entender também qual que é a diferença, né, entre a emoção, entre emoção e sentimento, né? E para que a gente possa compreender melhor aí e ter controle, né, sobre essas emoções e esses sentimentos aí para a gente poder desenvolver essa chamada aí inteligência emocional, tá legal? Então, começando aqui, o que que a gente pode falar aqui, né, entre sentimento e emoção? Então, é bastante comum a gente ver o uso dessa palavra aí, o pessoal achar que é sinônimo, né? Entretanto, no âmbito de psicologia, elas são consideradas diferentes. Apesar de terem uma forte relação aí, né? Uma está ligada na outra, na verdade, as emoções, elas acabam gerando os sentimentos, tá? E que por muitas vezes o sentimento acaba traz também outras emoções. Então, existe uma interface, emoção e sentimento, e elas interligam aí, né? Então, o que que é o interessante para a gente poder entrar mais no detalhe aqui, tá? Então, o que que seria a emoção? A emoção, na verdade, até fui buscar aqui a origem, né, da palavra emoção. A emoção, a raiz da palavra, ela vem do latim, que quer dizer movere. Movere quer dizer mover, e que é acrescida aí do prefixo e, né, ela fica emovere, que vem a emoção. Que o e quer dizer afastar-se.
Então, o resumo, o que quer dizer? Emovere, ele quer dizer agir imediatamente. Então, emoção, ao pé da letra, ela quer dizer entrar em ação, agir imediatamente. Então, como que surge a emoção aí, né, na verdade, e por que que é importante, né, a emoção? E daí vai trazendo um pouco os nossos ancestrais aí, né, na época que o pessoal estava lá, no meio das guerras, no meio do mato lá, tinha que brigar com o leão, com alguma coisa nesse sentido, tinha alguma situação difícil, isso daí foi todo um desenvolvimento que acabou sendo gerado aí, que as emoções servem muitas vezes para nos proteger, tá? Então, por exemplo, emoções lá, quando você vê um leão na tua frente lá, cara, a primeira reação que você tem você nem pensa, né? Você sai já pulando, fugindo, correndo, né? Então é uma reação que é exatamente isso, você age imediatamente. Então as emoções, elas acontecem muito rápido, muitas vezes sem você pensar, tá? Então elas funcionam, o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, elas acontecem de uma forma imediata e inconsciente. Você, de repente, viu um leão na tua frente, você sai correndo e você nem sabe o que você está fazendo, é inconsciente aquilo lá, tá? Então, o que é interessante aí? A emoção, ela é automática, né? Na verdade, você não consegue controlar as emoções, tá? O que você vai conseguir é saber que ela está acontecendo para depois você conseguir trabalhar com ela da melhor forma. Mas você não consegue falar, putz, eu não quero ter emoção. Não tem como, né? Então, essa emoção você vai acabar tendo, é um desafio que é como você vai fazer para depois você trabalhar em cima dessa emoção que está repercutindo ali em você, né? Então, qual que é a ideia? A emoção, ela está relacionada a estímulos. Ela serve para a gente entrar em ação e elas são predominantemente inconscientes. Então, a partir do momento que você toma consciência da emoção, ela pode virar um sentimento, tá? Então, qual que é a ideia? O sentimento, ela é a percepção consciente, muitas vezes parcial, dessas emoções aí que você está tendo, tá? Então, primeiro vem a emoção inconsciente e depois esse sentimento consciente do que é que está acontecendo. Então, quando você compreende aí suas próprias emoções e sentimentos, você consegue gerenciar melhor suas relações, né? Pessoais, profissionais, afetivas, né? De amizade, na vida como um todo aí, tá? Então, essa que é a essência aí, e esse que é o foco aí que a gente vai estar falando, que é o quê? Exatamente como que a gente gerencia isso daí, né? Então, por exemplo, a ideia é a gente exatamente aprimorar, né? Como que funciona essa relação, para que na hora que aconteça essa emoção, a gente consiga tá respondendo de uma forma à altura, né? Por quê? Dependendo como que ela vem, se você reagir do jeito que ela acontece, muitas vezes você vai tá falando mais alto, vai estar reagindo de uma forma mais brusca, você vai estar reagindo de uma forma que pode estar atrapalhando aí a tua relação com outras pessoas, tá? Então, o que é a ideia aí, trazendo um pouco aí do conceito, do que é, afinal, a inteligência emocional, tá? Existem alguns pesquisadores aí, um que chama Salovey e o outro Maia, que eles definiram a inteligência emocional como a capacidade de perceber e exprimir a emoção, assimilá-la ao pensamento, compreender e raciocinar com ela, e saber regulá-la em si próprio e nos outros. Essa foi uma definição aí que eles puseram, né? Que é basicamente o quê? É a capacidade de resolver problemas em um ambiente aí, né, que você está, e relaciona-se diretamente aí com a habilidade que você tem também aí, até de se envolver, motivar a si mesmo, né? E mediante aí da situação, você tem a capacidade aí de canalizar essas emoções aí da forma apropriada, tá? Então, a ideia é essa, do que traz aí a inteligência emocional para a gente, tá? E o que é interessante aí? É, Hoje, as pessoas elas estão muito ligadas aí nessa parte de inteligência emocional e existem estudos aí que essa parte aí, por exemplo, principalmente de soft skills, né, que são chamadas aí essas habilidades comportamentais, elas representam hoje aí 87% aí do percentual de a pessoa ter um sucesso dentro da organização. Tá? Então, é muito relevante a gente trabalhar, né, a inteligência emocional, essa parte aí de soft skills, né, que é essa parte comportamental. Então, o que existe? Tem a parte de hard skills, que seria a parte de você ter os seus conhecimentos técnicos, né? Então, quando a gente fala aí de conhecimento, habilidade, ela está nessa parte de hard skills, é você ter uma graduação, uma pós-graduação, você saber uma outra língua, você ter conhecimento de algum assunto específico, então essas daí são as hard skills, tá? E tem a outra parte, que daí entra mais na parte aí comportamental, que seria soft skills, tá? Que hoje, na verdade, por exemplo, quando você elenca aí, todo ano tem o pessoal elenca lá as 10 habilidades mais valorizadas pelas empresas. Então, normalmente, as mais valorizadas, elas são todas soft skills, tá? Então, por exemplo, só para ter uma ideia, esse ano aí, a número 1 foi pensamento analítico, né? Você tem um pensamento diferenciado ali, na hora que você está vendo um assunto, você conseguir analisar, conseguir decifrar ali o que está acontecendo, ter um pensamento criativo,
Daí o terceiro foi parte de resiliência, flexibilidade, agilidade, né? O quarto foi motivação e autoconhecimento. Então, ou seja, são coisas aí que têm a ver com as soft skills, né? O quinto foi aprendizado ao longo da vida, você ser curioso, estar sempre se desenvolvendo. Então, são características aí que as empresas, elas estão buscando nos profissionais, tá? Então, o tema aí, inteligência emocional vem com isso daí também, né? Para a gente poder realmente trazer esses conceitos aí para a gente poder estar levando aí para o nosso dia a dia, tá? Então, um trabalho forte aí que foi relevante aí, na verdade, não foi nem ele que fez todos os estudos, né? Mas ele conseguiu reunir no livro bastante informação, e isso daí acabou sendo bem conhecido depois que ele divulgou o livro, que foi o Daniel Goleman, tá? Ele acabou escrevendo esse livro aqui, tá? De inteligência emocional. Então, a partir desse livro aí que começou a ter uma ênfase maior nesse nome, inteligência emocional, e o pessoal começou a se inteirar um pouco mais aí do que é, como que funcionava, tá? E para a gente aí, principalmente depois da pandemia, isso daí foi fundamental aí, toda essa base aqui que foi criada, tá? Então, o que é o bacana aí? O que o Daniel Goleman ele fala, né? Ele na verdade ele elencou 5 pilares para a inteligência emocional, que são fundamentais aí no nosso dia a dia, para a liderança aí, para como a gente lidar, né, com as nossas emoções aí, com os nossos sentimentos aí no nosso dia a dia, tá? Então, quais foram os 5 pontos aí, os 5 pilares que ele sugere para a gente, né? E o que a gente precisa estar antenado aí com cada um deles, aí, tá? Então, primeiro, ele é o autoconhecimento. Tá? Então, você conhecer as suas próprias emoções aí, você ter autoconsciência do que é que você está fazendo, do que é que realmente está acontecendo com você. Esse daí é o primeiro passo, é você se conhecer, reconhecer uma emoção quando ela ocorre, analisar essa emoção e as ações que você faz, por exemplo, em resposta a esses estímulos aí, né? Essa é a chave aí da inteligência emocional. Então, ou seja, é o ponto de partida. O primeiro passo que você tem que dar é você conhecer e você perceber que, poxa, eu estou com raiva, eu estou com medo, eu estou triste, eu estou ansioso, né? Então, ou seja, são coisas aí que vão acontecendo no teu dia a dia, que o primeiro passo é você conseguir ter essa percepção e reconhecer essas emoções e os sentimentos aí quando eles ocorrem, tá? Então, a ideia que é, nessa primeira fase aí, muitas vezes tem coisas aí que acontecem, né? Que até é bacana que a gente está até levantando, passando um pouco essas informações, que depois a gente vai avançar um pouco mais, mas é bacana a gente dar esse parâmetro aqui. Na primeira fase da nossa vida, vamos por assim, do útero até os 7 anos, a gente recebe muitas informações. Então, a nossa mente, todos os neurônios, a parte toda neurológica, né, da estrutura nossa cerebral, ela se forma, principalmente aí nessa idade, até os 7 anos, e depois ela continua até uns 12, e depois cresce mais muito pouquinho aí, essas sinapses, né, que o pessoal chama, para o resto da vida nossa. Mas a parte maior, é exatamente até os 7 anos, e depois um pouco mais até os 12, né, ela continua, e depois ela dá uma diminuída, tá? E o que acontece? É nesse momento aí que a gente, muitas vezes, registra muitas informações no nosso inconsciente. E essas informações, tanto boas quanto ruins, elas acabam interferindo hoje no nosso dia a dia. E a gente muitas vezes nem se percebe, porque elas são inconscientes. Foram padrões aí de emoções, de sentimentos que surgiram, que hoje muitas vezes elas acabam trazendo aí a forma como a gente se comporta, tá? Então, por exemplo, um indivíduo aí que durante, por exemplo, esse período aí, ele foi encorajado pelos pais sobre suas qualidades, por exemplo, ele tem grandes chances hoje de se tornar um adulto mais seguro, mais consciente, né, de seus talentos, diferente, por exemplo, daquele que foi criado sobre repressão, sobre rejeição. Eles podem se tornar muitas vezes inseguros, né, e ter problemas muitas vezes de autoestima, tá? Então, qual que é a ideia? Exatamente essa a proposta do quê? A gente tem que entender o que a gente está fazendo e entender também, de repente, por que a gente reage de determinada forma e muitas vezes até isso daí a gente tem que reprogramar, né? Então, o que é o bacana, o que é? É que é possível a gente ressignificar esses sentimentos e encontrar, mesmo nessas experiências, por exemplo, negativas aí, aspectos que levem a gente aí ao crescimento, né? Que se torna possível aí através desse autoconhecimento que a gente vai começar a ter, tá? Então, o que é bacana aí? Dentro desse autoconhecimento, é exatamente a gente ter essa autoconsciência emocional, a gente trazer essa autoavaliação correta do que está acontecendo e a gente ter sempre essa autoconfiança de que a gente pode estar saindo aí, de repente, de um pensamento, de uma situação negativa para algo positivo, né? Então, ou seja, conhecer essas próprias emoções aí e ter autoconsciência do que ela está gerando para a gente. Então, esse é o primeiro passo aí que a gente vai estar falando aí desses 5 pilares, tá? O próximo, o que é? É o autogerenciamento, que é saber lidar com essas emoções aí.
tá? É você ter esse autocontrole. Ter em mente que todos nós passamos por momentos aí estressantes, né, na vida, ou sentimos ansiosos em algum momento, né? Mas saber como lidar com essas emoções e conseguir gerenciar ela ali e colocar ela de uma forma saudável dentro do teu dia a dia, né? Então, isso daí vai fazer toda a diferença aí para você ter esse equilíbrio aí e não ter essas disfunções aí que acontecem no dia a dia, tá? Então, a ideia aqui que é, primeiramente, você já tem que tentar pensar sempre de imediato aí em evitar resultados negativos. Tem que pensar naquela emoção, já tentar levar ela para o lado positivo, sendo otimista aí, tentando enxergar sempre o lado bom aí dessa situação, tá? E quando tiver sob pressão, a coisa mais importante é tentar manter essa calma, né? Para você realmente digerir o que é que está acontecendo de repente, você arranjar uma forma melhor de estar respondendo a essa emoção, né? Então, isso é o que eu falei, é uma situação, é um desafio, né? Porque tem situações que acontecem no nosso dia a dia que a nossa resposta, ela é imediata, né? Que é exatamente a função aí da emoção, né? É fazer a gente agir imediatamente, né? No que a gente está fazendo. Então, a proposta aqui que é exatamente como que a gente entende? Ó, agora eu tive essa emoção de raiva. Poxa, mas eu não posso. Alguém lá no trânsito, o cara me fechou, buzinou, me xingou, e ao mesmo tempo, cara, veio já aquela vontade de xingar a pessoa naquele momento. Como que eu consigo fazer esse autogerenciamento aí, né? Esse autocontrole, para que eu não precise responder para essa pessoa no mesmo tom, no mesmo nível ali, né? Mas sim a gente conseguir se controlar de uma forma que a gente possa estar pensando mais sobre o tema e não seja algo tão instantâneo, né? Então, essa que é a ideia aí da gente ter esse autogerenciamento e saber lidar com essas emoções. Então, ou seja, o cara passou lá, xingou, você dá uma respirada, fala, poxa, o cara deve estar com algum problema lá, por isso que o cara está igual doido aí, buzinando, xingando todo mundo, né? Mas não é porque ele está assim que eu vou ter que estar nessa mesma sintonia que ele, né? Então, essa que é a ideia aí, como a gente conseguir fazer todo esse gerenciamento aí, que daí cai no quê? É você ter esse autocontrole, você ter essa conscientização do que é que está acontecendo e você ter essa confiança aí de que, putz, eu posso melhorar todo esse processo aqui, em vez de pensar nessa forma negativa que chegou até mim, essa emoção, eu consegui trazer uma emoção positiva em cima dessa reação aí que a gente vai ter, tá? Então, isso que é o bacana aí do negócio, no sentido do quê? Da gente ter esse autocontrole aí, esse autogerenciamento, que seria o segundo pilar aí proposto pelo Daniel Goleman, né? E daí, qual que cai? A gente cai daí no terceiro pilar, que é o pilar da motivação, é você motivar-se, é você ter uma automotivação, que é o quê? Você dirigir as emoções a serviço de um objetivo ou de uma realização pessoal. Então, qual que é a proposta aqui? É você ter uma orientação clara aí, por exemplo, muitas vezes, do que é que você quer alcançar. E por que muitas vezes você, vamos por assim, engole muitas vezes sapo, né? Vamos por assim, de alguma situação que de repente alguém está te estressando, alguém tá te desafiando dentro de uma empresa, talvez numa situação mais desafiadora lá, mas você ter sempre essa visão, poxa, eu não preciso reagir dessa forma com essa pessoa, porque o meu objetivo, na verdade, é outro, é maior ali. Eu estou com a minha missão ali é alcançar tal objetivo. Então, não tem problema que a pessoa reagiu ali comigo dessa maneira, né? Então, de repente, um chefe, um subordinado, de repente, a forma que agiu, que de repente a emoção ela veio de uma forma não muito agradável, né? E que a gente tem que parar e pensar e falar, poxa, não é isso, não adianta eu responder no mesmo tom aqui, que a situação vai ficar pior, né? E pensar sempre nessa forma aí de como você realmente pode focar no seu objetivo e ter essa iniciativa aí para poder estar levando essa situação para esse novo contexto, tá? Então, é importante aí essa automotivação para você realmente fazer com que essas suas emoções estejam realmente a um alto nível, né? Até porque isso daí vai fazer com que realmente você tenha um sentido no que você está fazendo e, consequentemente, isso vai te trazer sentimentos bons que, consequentemente, vai te trazer emoções positivas também na hora de você reagir. Tá? Porque se você não tem um foco, não tem uma orientação para uma realização, não tem uma missão, não tem um objetivo, você não tem essa motivação, você está no deixa a vida me levar, você acaba tendo mais dificuldade, né, numa situação dessa aí, também de gerir, tá? Então, o terceiro pilar cai exatamente nisso aí. Sabemos que é possível estarmos, a gente sabe que não vai conseguir estar 100% aí feliz, né, no trabalho, em casa, né? Mas a ideia aqui que motivação exatamente, é você ter mais prazer e menos sofrimento, né? Então, qual que é a ideia aí? É você ter uma relação, pelo menos que seja de 70-30, né? 70% de prazer e 30% de sofrimento. Então, você ainda consegue levar o negócio, né? E consegue estar motivado, tá? Motivado, engajado ali na execução das tarefas ali com qualidade, tá? Então, é fundamental também esse terceiro pilar que ele elenca, que é essa automotivação, para a gente poder realmente ter um sentido aí, né? Do que a gente está fazendo e de forma relevante aí para que o negócio realmente aconteça, tá?
Indo para o quarto pilar, nós temos a parte de o primeiro pilar foi a gente ter o autoconhecimento, o segundo foi a gente saber lidar, né, com essas emoções, o terceiro é a automotivação, e o quarto a gente cai em conhecer o outro, né, reconhecer as emoções das outras pessoas, que daí cai no que a gente chama aí de empatia, né, que empatia é aprender a se colocar no lugar do outro, de conhecer as emoções dos outros, entender, né, os seus comportamentos, isso aí vai acabar nos tornando mais sensíveis e abertos, né, para aquela situação. Então, o que que é interessante aí? Empatia, ela é diferente de simpatia, né? Simpatia é o que nós sentimos em relação aos outros ou que transmitimos para os outros, né? Estou sendo simpático, estou sendo agradável com a pessoa, né? Agora, empatia é a gente tentar entender do ponto de vista dessa pessoa. Por que que ela está passando por aquela situação? Então, por exemplo, a gente deu o exemplo aqui do amigo lá no trânsito, né? Do motorista que passa lá e está te xingando lá porque, de repente, você postou com o carro próximo dele. Acontece muito com as motos, né? Você não percebe as motos, daqui a pouco você está indo para a direita lá e as motos passando, os motoqueiros passam te xingando, buzinando, e daí você tem que entender, né? Como que eu me ponho ali no lugar dele? Poxa, o cara tá preocupado ali, porque se eu não estou atento ali que ele está passando, qualquer desvio, eu atropelo ele, né? Então, ou seja, então tem um motivo lá do porquê que ele tá eufórico lá, tá buzinando, tá todo nervoso ali, vamos por assim, né? Tá ansioso ali, porque é uma situação realmente, ele tá andando de moto ali, acaba sendo uma situação estressante ali, né? Então, ou seja, ele vê situações, tem que desviar de um, de outro lá, ele tem que estar atento. Então, essa seria a empatia aí, da gente se pôr no lugar da outra pessoa e entender por que que as pessoas estão reagindo daquela forma, né? Então, esse daí é um grande desafio, né? Você conseguir ter esse domínio, esse controle realmente aí, para que a pessoa ela consiga, na hora que acontece a situação, ela possa responder da melhor forma possível, né? Então, aí cai muito aí nessa orientação de serviço, que seria você ter atenção, ter um interesse genuíno, na verdade, na pessoa aí, solidariedade, né, pelo que ela está passando, muitas vezes vai situações aí, de repente, de perda de familiares, por exemplo, né? É você realmente ter empatia e se sentir no lugar da pessoa ali, para você realmente entender qual é aquela emoção que ela tá tendo, para você poder, de repente, passar da melhor forma possível uma palavra de conforto, uma palavra ali que realmente eleve, né, essas emoções aí dela e que ela não fique para baixo, mas que dê um ânimo ali nela, né? Então, é importante essa parte e também reconhecer aí a importância das pessoas, dos seus papéis. Então, é fundamental também, nessa parte aqui de conhecimento do outro, entender que as pessoas, muitas vezes, elas querem também ter esse retorno. Isso cai muito aí na liderança, na parte de dar feedback, né, para os liderados, a forma de você dar feedback. Muitas vezes a gente tem normalmente a gente vê os pontos que têm que ser melhorados, né, os pontos de desenvolvimento, né, da equipe. E a gente tem muitas vezes mais dificuldade em dar feedback positivo, né, quando a pessoa faz algo bom dentro da organização. Também foi outro tema aí que a gente conversou um pouco mais aí quando nós falamos sobre liderança, né, que a gente falou de feedback positivo e feedback de desenvolvimento. Então é importante também a gente ter essa empatia na hora de for dar um feedback, né, para essas pessoas, se pôr no lugar dela, como que a gente gostaria de estar recebendo esse feedback também. Então, acho que é fundamental isso daí dentro das empresas, para a gente poder também ter esse nível mais elevado aí de inteligência emocional aí, tá? Então, são pontos aí relevantes aí para a gente estar pensando, refletindo, né, no nosso dia a dia e pondo em prática, né? Então, foi o que eu falei, não é algo que você vai conseguir absorver tudo e colocar em prática de hoje para amanhã, mas é algo aí que você tem que estar sempre trabalhando, né, nessa parte de inteligência emocional aí, para você conseguir estar atuando nesses 5 pilares aí, tá? Então, o conhecimento do outro é fundamental. E o quinto pilar aí que a gente tem, né, que é o gerenciamento do outro, ou seja, você saber lidar com as emoções dos outros. E daí também é outro grande desafio, né? Ou seja, você conhece que a pessoa lá teve aquela reação, está com raiva, está com medo, tá triste, e você, como que eu vou lidar com essa emoção dos outros, né? É essa arte de se relacionar. Então, ou seja, isso daí é através da comunicação, da sua influência, da sua liderança, é você saber se relacionar interpessoalmente ali, né, com o outro ali, para você poder trazer essa parte aí de apoio, né, nesse momento aí, de repente, por uma situação que a pessoa está demonstrando ali, né. Então, essa interação com os outros indivíduos aí, utilizando essas competências sociais, tem tudo a ver com esse gerenciamento aí das emoções dos outros, né, que é essa arte aí de se relacionar. Então, o que é bacana aí nesse ponto, cai também no que a gente falou um pouco aí, né? Que um problema ele não pode ser resolvido no mesmo nível aí de consciência que o problema foi criado ali, né? Então, a ideia que é que a gente possa ir realmente para um próximo nível, ou seja, pensar exatamente como a pessoa está sentindo ali, né? E a gente reagir
de uma forma que a gente consiga contornar da melhor forma possível essa emoção, esse sentimento aí que a pessoa apresentou. Então, essa que é a ideia aí do contexto. Então, até exemplificando, o que que a gente pode ter, né? Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, você estava passando lá pela rua, viu um colega e ele não te cumprimentou, por exemplo, né? Então, o que que vai acontecer? Essa situação aí, você pode ter vários pensamentos ali, né? Então, por exemplo, primeiro pensamento, você pode falar, poxa, o cara passou, meu colega passou ali na rua e não me cumprimentou, cara. Putz, esse cara não gosta de mim. Então, poderia ser um pensamento que estaria trazendo aí para você. Então, por exemplo, se você pensa, ele não gosta de mim, qual que vai ser a emoção que você vai estar trazendo aí à tona? Por exemplo, a emoção de tristeza. Poxa, o cara não gosta de mim, cara, putz, fiquei triste aqui, cara. O cara não foi legal, né? E qual que vai ser seu comportamento? Poxa, vai ficar cabisbaixo, pô, o cara que é muito emotivo lá, de repente vai até chorar. Pô, o cara é meu amigão, não passou, não me cumprimentou, o cara ficou triste lá, de repente chorou, né? Então, ou seja, numa situação você pode reagir dessa forma. Uma segunda forma que você pode estar reagindo, pô, ele não tinha direito de me ignorar, né? Ou seja, pô, você viu, o cara passou, não te cumprimentou, o chefe passa e não te cumprimenta, de repente você fala, poxa, ele não tinha direito de me ignorar. Ou seja, qual que é a emoção que você está pensando dessa forma? É a emoção de raiva, por exemplo, né? Poxa, ele não tinha esse direito. O cara passou aqui, ele tem que me cumprimentar, tem que me dar bom dia, tem que falar comigo, né? Ou seja, esse teu pensamento de que ele te ignorou te gera uma emoção de raiva que, de repente, o teu comportamento poxa, não vou mais falar com ele, não vou falar mais com o meu colega, poxa, não fiquei contente aqui, o meu dia já ficou diferente aqui, porque o meu chefe não me cumprimentou aqui. Então, ou seja, olha que interessante, a mesma situação, você tem pensamentos diferentes, você vai ter emoções diferentes, isso daí vai te gerar comportamentos diferentes, né? Então, por exemplo, numa terceira situação, pô, o colega passou e não te cumprimentou. Daí você pensa, pô, será que ele está com raiva de mim? Então, ou seja, gerou aquela emoção de medo, de ansiedade, vamos por assim, né? Poxa, o cara passou e não me cumprimentou, será que eu fiz alguma coisa para ele? E daí qual que é a ideia? É, Daí, o que que acontece? Qual que, de repente, vai ser o teu comportamento? Você vai pegar e falar, poxa, eu tenho que ligar lá para ele para saber se aconteceu alguma coisa. Deixa eu falar com ele, porque eu não lembro que fiz alguma coisa para ele, ele passou, não me cumprimentou. Será que ele está com raiva? Então, ou seja, é uma terceira situação. Então, na primeira, ele não gosta de mim, você gerou uma situação de tristeza. O outro, você falou, ele não tinha o direito de me ignorar, você gerou uma emoção de raiva. Nessa terceira situação, será que ele não está com raiva de mim? Você gerou uma ansiedade, um medo, né? E em cada uma delas você reagiu de um jeito, o teu comportamento foi diferente. E tem a quarta situação, que de repente você simplesmente pode falar, poxa, o colega passou e não me cumprimentou. Pô, ele talvez não deve ter me visto, por isso que ele não me cumprimentou. Simplesmente isso. Ou seja, você está neutro. É uma emoção neutra que não vai fazer você ficar nem triste, nem com raiva, nem com ansiedade. Simplesmente o cara não me cumprimentou porque ele não me viu. Pronto, passou na rua lá, não me cumprimentou porque não me viu. Né? Ou seja, algo normal. Né? E, consequentemente, o comportamento teu, a princípio, é tudo normal. Você não vai ter reação nenhuma ali. Né? Então, o que é o bacana aí? Não é o que acontece, né? É como eu vejo e como eu reajo diante do que aconteceu. Isso que é o importante, né? Então, essa que é a fundamental aí, a ideia, né? De como que a gente tem que reagir com essa inteligência emocional. Ou seja, muitas vezes, né? Por exemplo, sei lá, a esposa saiu, era para ter chego às 7 horas da noite, putz, 8h30 e ainda não chegou. Poxa, o que vai vir de pensamento para você? Cara, putz, ela não tá, será que aconteceu alguma coisa? Bateu o carro? Poxa, será que ela está fazendo alguma outra coisa, pô, começa por um monte de minhoca na cabeça, de repente, não, poxa, ela atrasou um pouco lá porque ficou conversando um pouco mais com a amiga. Poxa, né? Ou seja, não precisa estar gerando nenhuma ansiedade, nenhuma raiva, tristeza, de repente, numa situação que é simples, né? E isso muitas vezes acontece no nosso dia a dia. Então, o que que acontece? Isso daí está muito atrelado com as nossas crenças, né? Então, foi o que a gente comentou um pouquinho lá atrás. São coisas que, de repente, a gente presenciou, são coisas que a gente passou, de repente, já anteriormente, e a gente acaba, muitas vezes, até generalizando a situação, né? Acaba fazendo com que aquela situação a gente pense que que é a mesma situação de um passado, que você aconteceu alguma coisa, e você leva aquela ideia do passado pensando que isso também vai ser da mesma forma, né? Então, é isso que a gente tem que ficar atento. E o que é importante disso, né? É um negócio que eu acho que é bacana aqui para a gente trazer, que como que a gente constrói, muitas vezes, essa nossa realidade, tá? Então, o que é o bacana? A gente recebe informações, principalmente, são pelos nossos 5 sentidos, né? Então, ou seja, pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato, a gente, são esses sentidos aí que faz com que a gente receba, né? O que está passando no ambiente externo.
Então, por exemplo, quando alguém te fala com você, você vê uma situação, você escuta, ou sei lá, você toca em alguma coisa, né? Alguma reação lá, você queima a mão no fogo, é uma reação lá que você vai estar a partir do tato, né? Mas, principalmente no nosso dia a dia, é mais pela visão, pela audição, que a gente muitas vezes reage a situações. E elas acontecem pelos cinco sentidos, tá? Então, qual que é a ideia? Nessa movimentação do que é uma realidade externa, o que são os seus sentidos captou. Você tem depois os filtros que você usa para conseguir entender aquele contexto, que foi os exemplos aí que a gente deu agora anteriormente, né? Isso daí, o que são esses filtros? Você tem lá generalizações, então muitas vezes quando, por exemplo, pega as mulheres lá, poxa, teve um problema lá sentimental, e daí o que ela vai falar? Ah, homem é tudo igual, os homens não prestam, né? Ou seja, ela já generaliza. Ou seja, ela criou um filtro, porque ela teve uma situação que ela passou anteriormente, uma situação desagradável, que o quê? De repente aquela situação está bloqueando ela para ter novos relacionamentos, porque a crença dela foi que nenhum homem presta, porque ela teve uma situação desafiadora anteriormente, né? E isso para ela criou inconscientemente uma crença que quando ela vê um outro homem, ela se afasta, né? Então, ou seja, começa a mexer ali com as emoções, com os sentimentos dela, né? Devido a uma reação que ela interpretou de uma forma que não é a correta, né? Então, ou seja, aquela pessoa, de repente, destratou ela, aquela pessoa não foi um bom companheiro, mas não é, ela não pode generalizar que todos os homens são assim, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa, por exemplo, tem a generalização, tem a omissão, muitas vezes existe até a distorção, né? Você vê uma situação e você acaba distorcendo, né? O teu filtro distorce aquela situação. E isso daí também, muitas vezes, tem a ver com os nossos valores. Então, a forma que você vê lá, sei lá, a pessoa falou lá e te xingou, né? Poxa, né, meus valores eu não aceito que essa pessoa fale comigo dessa forma, né? Então, ou seja, a forma que você vai reagir, ela passa pelos cinco sentidos, ela passa por esses filtros, e isso daí vai te trazer o que a gente chama que é o seu mapa, né? Então, cada um tem um mapa. Então, ou seja, cada um vai interpretar aquela mesma situação de uma forma diferente. E isso é muito importante, por exemplo, quando você vai lidar com a sua equipe, né, dentro da empresa, isso daí é importante você saber. Porque cada um pensa de um jeito, né? Então, ou seja, de repente, a pessoa que tem a audição mais desenvolvida, ela captou algo diferente do que você percebeu, por você ser mais visual, né? Então, ou seja, dentro do contexto, ela percebeu uma situação diferente, que passou pelos filtros dela, e ela está com o mapa dela de uma forma, que isso daí vai fazer com que ela tenha um estado emocional de uma determinada forma, que, consequentemente, ela vai se comportar de uma determinada maneira. Então, ou seja, isso daí muitas vezes acaba trazendo de uma forma que você interpreta diferente, porque você visualizou aquela mesma situação de uma forma diferente, tá? Então, o que é importante aí? A gente entender que cada pessoa, ela reage de uma forma, né? E a gente entender que na verdade, muitas vezes não existe o certo e o errado, né? Mas existe o que a pessoa ela está enxergando ali, naquele momento foi a melhor forma que de repente ela pôde reagir, né? Então, por exemplo, tem um que gosta de azul, outro de amarelo. Poxa, quem está certo, quem está errado? Não tem, né? É uma questão de observação, cada um teve uma opinião, cada um teve uma situação ali. E isso daí é importante porque na hora de você, de repente, estar dentro de uma organização, algumas situações lá que acaba tendo discussões, algum levantamento de voz, né? A gente tem que perceber isso porque a pessoa ela tem uma realidade diferente do que a gente está percebendo. E a gente entender que essa parte aí que ela está reagindo tem a ver com como que é o mapa dela, ou seja, como que ela entende essa situação. E a gente, exatamente isso que cai aí, em tudo que nós falamos aí da inteligência emocional, que cai nesses cinco fatores, né? Que é exatamente a gente poder ter essa autoconsciência aí, esse autoconhecimento, a gente saber exatamente como lidar, né, com essas situações, a gente saber ter o autogerenciamento aí, né, o autocontrole, a gente ter essa motivação para entender qual que é o objetivo daquela discussão, por exemplo, né? O que está levando a gente a discutir sobre aquele tema, por exemplo, e qual a relevância, muitas vezes, da gente querer falar, pô, eu tenho razão nisso aqui, eu sou certo nisso aqui, e ponto final. Não, talvez você está achando que está certo. Por quê? É o teu ponto de vista, né? Mas muitas vezes tem outra pessoa que está com outro ponto de vista que é diferente do seu, mas não necessariamente você está certo e ela está errada, né? Então, acho que esse que é o ponto aí, e muitas vezes a gente dá o braço a torcer, vamos por assim, né? Que a gente está vulnerável, né? Passar por situações que a gente também pode estar errado, né? Baseado no ponto de vista de outras pessoas, para eles estão enxergando que a gente está errado, né? Da mesma forma que a gente está visualizando que eles estão errados,
do nosso ponto de vista. Mas aí que tá, muitas vezes não é nenhum nem outro está errado. Na verdade, como que a gente pode fazer, né, pensando nessa parte aqui de orientação para a realização, essa motivação, esse foco, essa iniciativa, como que eu posso juntar os nossos dois pensamentos, as nossas duas ideias aqui e transformar isso no resultado que a gente tá querendo aqui, no que a gente quer alcançar. Então, isso daí acho que é fundamental, a gente trazer essas duas realidades aí, né, que cada um acha que está certo, o outro acha que está certo, trazer essas duas realidades para realmente focar no que a gente quer, né, e não simplesmente eu tenho razão e você que está errado, né, acho que não é isso o objetivo. E essa que é a ideia, né, da gente estar trazendo aqui esse conhecimento. E nisso daí, consequentemente, faz com que você conheça, né, o outro, né, e consiga gerenciar essas emoções da forma que a pessoa está fazendo contigo ali, né? Então, ou seja, a forma que ela está reagindo, você tendo esse conhecimento, você consegue já agir de uma forma diferente, né? Que você percebe, poxa, não preciso estar agindo dessa forma, porque esse é um ponto de vista dele. Nesse momento que ele está com essa situação desafiadora, ele está reagindo dessa maneira, né? E, então, isso é importante aí para a gente poder ter essa empatia aí de fazer o negócio do jeito que tem que ser, tá? E aqui cabe algumas dicas, né? Que eu acho que é bacana, e que é o quê? Essa parte aí, tanto das emoções, né, essa parte dos sentimentos aí, elas funcionam da seguinte maneira. Os pensamentos que a gente tem, eles acabam gerando os nossos sentimentos, e os sentimentos os sentimentos eles geram os nossos comportamentos, as nossas ações, e essas ações que, na verdade, vão trazer os resultados que a gente espera, tá? Então, ou seja, pensamento gera sentimento gera comportamento, e comportamento gera resultado, tá? Então, o que é importante? Na verdade, o foco é o quê? O que está entrando dentro da nossa cabeça, né? Quais são os pensamentos que a gente está fazendo? Quais são as captações que a gente está tendo através dos nossos cinco sentidos? Eu sou uma pessoa que, de repente, fico assistindo todo dia programa aí de matança na TV, ou seja, quais as emoções que a gente está trazendo para a nossa mente, né? Então, ou seja, estou trazendo um monte de reportagem lá de acidentes, um monte de reportagem de tiroteio, um monte de reportagem de bandido, um monte de reportagem de só coisa ruim. Então, ou seja, vários pensamentos que não agregam nada está chegando até a gente. Isso daí vai trazer sentimentos ruins, que consequentemente vai fazer com que a gente se comporte de uma forma não tão legal e gere resultados também que não são bons, tá? Diferente, por exemplo, de você de repente estar assistindo um programa de TV que seja positivo, né? Algo, um filme, uma comédia, sei lá, alguma coisa lá que faz com que os seus pensamentos ajam de forma positiva. Consequentemente, você vai ter sentimentos bons. Por exemplo, você está assistindo um filme lá de comédia, poxa, você vai começar a ficar feliz, a alegria, né? Consequentemente, os comportamentos você vai reagir de uma forma bacana ali com o pessoal que está assistindo com você, e os resultados, consequentemente, vão ser bons, né? Então, é importante a gente estar alinhado aí, né, com esses pensamentos, porque eles que vão trazer depois os resultados que a gente quer, ou positivo ou negativo, né? Então, é exatamente aí o que a gente fala aí, né? O que a gente põe dentro da nossa cabeça, depois vai sair, coisa boa, coisa ruim, né? Então, esse ponto é fundamental aí também, da gente poder tá fortalecido, para a gente poder estar com essa parte de inteligência emocional também abastecida de tal forma aí que a gente realmente tenha sentimentos bons aí, comportamentos bons e gerem resultados excelentes aí, tá? E outro ponto que é importante é o quê? As próprias, muitas vezes só a fisiologia nossa, ela interfere diretamente também nesses pensamentos, nesses sentimentos nossos. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma atividade física, por exemplo, logo de manhã você acorda lá, toma um café, vai fazer uma atividade física, o teu organismo, ele já reage ali, os hormônios, todo o teu cérebro, todo ele já reage de uma forma positiva. Isso daí, consequentemente, te ajuda a ter pensamentos positivos que, consequentemente, vai trazer sentimentos, comportamentos e resultados bons para o teu dia a dia, né? Então, o que é? A gente tem que estimular as nossas emoções, estimular de forma positiva, porque isso, consequentemente, vai ajudar na hora da gente reagir de uma forma positiva com determinadas situações, né? Então, ou seja, pô, você está num ambiente super alegre, todo bacana, tal, de repente passa um cara lá, está dentro de um carro, tem que fazer uma viagem super bacana, todo mundo descontraído, todo mundo alegre lá, passa um cara e te xinga. Cara, se você está num nível bacana, num alto astral, deixa o cara xingar, você vai dar risada do cara e não vai se estressar, né? Diferente, por exemplo, você acabou de sair de uma situação difícil, você está dentro do carro e de repente o mesmo cara te buzina. De repente você para o carro lá e quer arranjar briga com ele, né? Então, ou seja, tudo acaba gerando ali uma bola de neve. Então, ou seja, se você está com pensamentos fortes ali, pensamentos positivos, pensamentos bons, consequentemente, na hora que vem algo negativo, você consegue passar por essa muralha aí e consegue, consequentemente, aí, ninguém te tirar dessa sintonia aí, né? Vamos por assim, tá? Então, isso daí que eu acho que é legal também, né? A gente passar e algumas ideias, por exemplo, né? Fazer atividade física, você muitas vezes vai estar no momento
de desafio, escreve aquilo lá, tenta pôr tua emoção no papel, né? Para você liberar aquele sentimento, de repente, que você está. O mindfulness, que é bacana, que é você relaxar, né? Ter um momento para você, é um negócio interessante. Você contar até 10, né? Então, dependendo da situação, você fala, rapaz, deixa eu respirar, depois eu respondo, né? Deixa eu entender o que é que esse amigo aí me falou, né? E daí você tentar responder de uma forma mais equilibrada aí, né? Outro ponto que é importante é dar ênfase aí nas virtudes da pessoa, né? Então, ou seja, a pessoa que está falando com você lá, observar o que que ela está querendo te trazer ali de bom ali, o que que tem por trás do que ela está te falando, né? Muitas vezes ela está te pondo lá contra a parede numa determinada situação, mas na verdade por trás daquilo ela está passando por um momento lá que ela você vendo, na verdade, a fundo o que ela está querendo, você vai ver que de repente tem alguma coisa positiva lá por trás, né? E muitas vezes é você também, né, desviar desses pensamentos negativos, questionar esses pensamentos negativos, apelar para o humor, né? Ou seja, muitas vezes a pessoa fala um negócio que não é muito bacana, de repente leva na brincadeira aquele negócio, para o negócio não se estender, né? E sempre buscar essa origem aí das emoções, procurar referências positivas aí, e também, né, fugir, né, de pensamentos negativos aí, em vez de ficar neles aí, né? E outro ponto que é bacana aí também, que muitas vezes acaba interferindo aí com as nossas emoções, é o próprio, cara, é um negócio interessante, mas, por exemplo, o tema, quando a gente fala, pô, aquele cara lá tá enfesado. Estou levando agora para um assunto totalmente, meu, diferente aqui. Mas o que que é? Muitas vezes a gente, principalmente até mulheres, muitas vezes tem mais dificuldade e tal, até a parte emocional nossa, ela é interferida aí pelo funcionamento do nosso intestino. É algo interessante, cara. Então, o próprio intestino nosso, muitas vezes, quando a gente ele não está funcionando bacana, as nossas emoções ficam abaladas, né? Então, por exemplo, essa parte do intestino, muitas vezes a gente está com fome, a gente não fica muitas vezes nervoso porque está com fome, né? Também, se você não está dormindo o suficiente, isso afeta nas suas emoções. Então, ou seja, são vários pontos aí que a gente tem que observar, porque eles podem estar interferindo de uma forma aí que a gente nem sabe, né? Então, muitas vezes a gente está reagindo em determinadas situações, que é a questão da gente realmente agora parar e começar a observar que, de repente, tem algo nesse sentido aí que está fazendo a gente ficar mais estressado, está ficando mais nervoso aí nessas situações. Então, é legal aí a gente estar atento também, né? E, então, isso é bacana. Outro ponto que daí também é interessante para a gente estar comentando é a parte aí que a gente falou no começo aí de depressão, ansiedade e tal, né? Então, a depressão, o que que ela é? A depressão é muitas vezes quando a pessoa ela está focada em algo do passado. Então, ou seja, ela fica muito atrelada no passado. Então, o que que é interessante aí nessa situação? Da onde que vem a depressão? Muitas vezes de uma tristeza, de uma melancolia aí, né? Então, é importante levantar a moral, né, da pessoa para que ela comece a ver as coisas aí de uma forma diferente, né? Então, distrair-se, sair com outras pessoas, né? E muitas vezes é interessante, tem até alguns estudos aí que fala, né? Que é o quê? Ela, de repente, tá junto, ou se comparar muitas vezes com pessoas que estão em situações mais desafiadoras que ela. Isso daí faz com que essa pessoa depressiva, muitas vezes, melhore o ânimo dela. Então, por exemplo, se ela vai lá, faz um trabalho voluntário, vai numa comunidade, faz algum trabalho filantrópico, ela vai ver lá que, de repente, tem pessoas com situações mais desafiadoras que ela, isso daí, inconscientemente, vai fazendo com que ela fale, poxa, minha situação não é tão ruim, por que que eu estou assim, né? E então, por exemplo, tem até estudos aí que falam que, por exemplo, pessoa com câncer, se ela ficar se comparando com pessoas, de repente, ela pega, oh, pô, aquela pessoa, ela tá ruim, ela não consegue andar, tal, poxa, eu tô com esse câncer, eu tô depressivo, tal, mas pelo menos eu ainda consigo andar, eu consigo fazer minhas atividades, pô, não tô tão ruim. Então, ela se compara muitas vezes com alguém que tá pior que ela. Isso daí dá um ânimo para ela. É diferente, muitas vezes, dela se comparar com alguém que já está bem. Porque se ela se compara com alguém que está bem, ela se sente para baixo. Né? Então, é algumas coisas que é interessante aí para a gente entender, né? E até são formas aí que muitas vezes a gente pode estar usando aí para a gente reverter uma situação, né? E então é isso, pessoal. Acho que a gente falou bastante aí. A gente já passou bem do tempo aqui. Já passamos 20 minutos, normalmente é até as 9 horas, mas o negócio foi longo aqui. Mas acho que foi bacana, foi um ponto aí bem interessante aí, que acho que o pessoal, todos nós, né, precisamos aí, e precisamos estar constantemente aí se desenvolvendo aí, porque tem hora que não é fácil realmente, né? A gente passa por situações que a gente reage de formas diferentes aí, né? Que muitas vezes não é a melhor forma, né? Mas acho que é legal a gente conhecer essa teoria para a gente entender melhor como funciona, né? O nosso cérebro, nosso inconsciente, nosso consciente, e a gente saber como lidar em determinadas situações
até para poder entender melhor e se relacionar melhor com as pessoas aí também, né? A gente conhecer as nossas emoções e, consequentemente, as emoções dos outros aí, conseguir gerenciar elas, né? Então, acho que esse que é o foco aí da inteligência emocional. A gente tem estamos com alguns treinamentos aí mais a fundo aí nesse tema aí também. Então, é bem interessante aí, de repente, querendo levar algo desse tipo aí também para a empresa, aí a gente pode estar fazendo um trabalho aí, até observando mais aí junto e conjunto aí quais estão sendo os principais desafios, né? De repente, até junto com a liderança aí, para a gente poder estar levando esse conteúdo de valor aí para todo mundo estar ciente, né? Então, na verdade, isso se aplica a todos, né? A liderança, a parte mais de baixo da organização, a parte lá de cima. Então, é fundamental isso daí ser divulgado para todos, né? Então, é algo aí que a gente realmente precisa estar atento e desenvolver e que faz total diferença aí para toda a organização e para a nossa vida mesmo, né? Então, acho que é isso aí que a gente tem que levar. Legal? Então é isso, pessoal. Agradeço vocês que ficaram até o final aí. Agradeço por vocês estarem dedicando aí o tempo de vocês, estarem querendo conhecer um pouco mais aí, se aprofundar um pouco mais aí no tema. E bacana, depois é legal, vai estar gravado. Aqui eu vou disponibilizar no Instagram e também eu estou disponibilizando no YouTube. E daí no YouTube também fica todas as gravações, é até mais fácil de assistir lá no YouTube. Daí de repente já acha a gente lá, é Sonhando o Futuro, tá? E daí também já aproveita, curte a gente lá, que a página é nova também, já curte a gente no Instagram, daí no YouTube, tá tudo ligado aí, tá bom? Legal, pessoal. Ótima noite para vocês. Foi um prazer imenso aí poder estar aqui com vocês aí, uma satisfação aí poder ter compartilhado e de repente poder ter ajudado aí de alguma forma aí, algum insight, alguma ideia aí do que a inteligência emocional aí pode estar nos ajudando aí no dia a dia, tá? Obrigado, pessoal. Ótima noite. Sucesso aí a todos. Fiquem com Deus aí. Semana que vem estamos juntos novamente aí, às quartas-feiras, às 20 horas. Até mais. Tchau, tchau.